Olá, muito boa tarde. Esta é a Semana da Vida. Eutanásia, o que está em jogo, é o tema que anima esta iniciativa que se prolonga até ao próximo dia 20. Conosco e para olhar esta temática nos próximos minutos está Ricardo Batista Leite, deputado e médico. Está também o padre Fernando Sampaio, coordenador nacional das capelanias hospitalares. Muito boa tarde, obrigado por estarem aqui na companhia do programa Eclésia. Realmente, padre Fernando Sampaio, começo por si, estamos na Semana da Vida. Há alguém, como é o seu caso, que se movimenta e que exerce a sua missão de pastor também e de igreja neste ambiente marcado pelo sofrimento, pela doença. Que leitura vai fazendo deste debate que está em curso, em que a vida parece ser assim algo relativizada perante este debate em torno da eutanásia? Eu faço uma leitura preocupante para mim, porque exatamente quando a vida mais está em perigo é quando de facto mais suscita o respeito por ela. E se nós não a respeitamos quando está em perigo, não reconhecemos a dignidade de cada pessoa humana, a sua dimensão única, exatamente nesses momentos em que a vida periga, quando é que a vamos reconhecer? Quando é que vamos reconhecer, de facto, a dimensão única que cada pessoa humana tem? Parece-lhe que há uma relativização de valores que deviam ser essenciais. Balizas autênticas que deveriam pautar a nossa estruturação e organização social? Eu creio que há a diminuição dos valores, no fundo, do acompanhamento das pessoas em sofrimento, sobretudo e aí, muitas vezes, suscita, no fundo, o sentimento da solidão e, no fundo, o desejo de abandono da própria vida. Por outro lado, o sentimento de que está a ser pesado para os outros. Ou seja, falta a afirmação exatamente de que a pessoa é única, de que amamos, de que estamos com ela por isso mesmo, e esses sentimentos acabam por levar a pessoa a desistir. E faltam-nos essas dimensões, portanto, quer ao nível da nossa sociedade de hoje, quer ao nível, às vezes, da própria família. Dr. Ricardo Batista Leite, como é que, como profissional de saúde também, médico, como é que encara este debate, no seu caso, alguém que um dia que estudou para defender e zelar pela integridade da vida humana, algo como a eutanásia que poderá entrar em lei, não é? E alterar um bocadinho os parâmetros nos quais estamos habituados a funcionar. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. É aqui com enorme gosto que estou com o padre Fernando Sampaio e, de facto, este é um debate muito importante e felicito-vos por mais uma vez suscitarem o tema. E, de facto, a lei apenas só ocorrerá se os homens e as mulheres que hoje assumem o lugar de deputados na Assembleia da República votarem nesse sentido. E creio que é um debate que é muito profundo, que toca não apenas na vida, toca até na matriz social em que vivemos e define aquilo que nós somos como sociedade. E parece-me que é um debate pela sua complexidade, pela sua dificuldade, porque estamos a falar do sofrimento humano, que nós não podemos precipitar nem acelerar. E aquilo que nós estamos a assistir hoje é uma tentativa a mata-cavalos de querer acelerar o processo. Ora, não é esse o caminho que, a meu ver, deve ser seguido. Deve ser um debate longo, pormenorizado e que permita que, mesmo aqueles que são favoráveis à eutanásia, possam ouvir os argumentos do outro lado e haja um debate até comparando com as experiências internacionais. Porque aquilo que nós estamos a verificar é que, ao não permitir esse debate, estão a ser tomadas decisões e serem tomadas posições que não são fundamentadas na ciência. Dizia como médico, eu de facto assisti à morte, eu venho da área da infecciologia, e portanto a morte de muitos doentes, muitas vezes com estádios avançados de SIDA, e que os próprios familiares os abandonavam até por vergonha social. E muitas vezes era o próprio profissional de saúde, ou o capelão, era a única pessoa que estava ao lado dele. E aquele sentimento de abandono que o seu padre falava, às vezes é real. E as pessoas, de facto, na ausência de quaisquer apoios, na ausência de qualquer esperança, muitas vezes pensam na morte. E eu penso que isso é um sentimento natural.
Era de tal forma natural que, quando o juramento de Hipócrates foi desenvolvido, foi colocada uma frase que dizia que o médico tinha que jurar que, mesmo em estado, não darei droga mortífera, nem aconselharei ao doente. Porque havia um receio que, perante o sofrimento alheio, houvesse a tentação de matar. Ora, isto está aqui, esta frase foi colocada para preservar a relação de confiança entre o médico e o doente. Saber-se que, quando se vai ao médico, não é para procurar a morte, é para procurar a cura, é para procurar o bem-estar, o amenizar do sofrimento, o aliviar do sofrimento. São apresentados às vezes argumentos nesta questão até humanitários, não é? Sob uma aparência humanitária. Não, e eu compreendo. E vou ser franco, eu acho que quem é a favor da eutanásia está convicto que está a fazer bem. O problema é que não está. Quando nós olhamos para uma revista internacional, que é a Current Oncology, na área da oncologia, conseguiram elencar que as razões por que as pessoas pediam a morte era o receio sobre o futuro, o desgaste causado pela doença, o desejo ou necessidade de ter controle, a depressão profunda ou o sofrimento extremado. Ora, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas sofrem muito e temos um Serviço Nacional de Saúde que, de facto, está numa fase muito difícil que não dá resposta. Ora, o que é que nós estamos a discutir neste momento? E a realidade dos factos é esta. Ou estamos dispostos a investir mais, em garantir mais apoio social, garantir apoio às famílias para que possam cuidar dos seus familiares e que podermos investir em cuidados paliativos, em poder investir em cuidados de alívio da dor e do sofrimento, ou não estamos dispostos a investir enquanto sociedade e damos como alternativa à morte. Em que o médico, perante o seu doente, numa situação extremada, diz: olha, eu para si, perante o seu sofrimento, nada lhe posso oferecer senão a morte. Ora, eu não me revejo numa sociedade destas. Bom, dirão os partidos que são favoráveis à eutanásia, mas isto é apenas para casos muito extremados. Todas as propostas vão nesse sentido. Ora, quando nós olhamos para o caso da Holanda, da Bélgica, todos começaram assim, com casos extremados, 10, 20, 30 casos por ano. No caso da Bélgica, já vamos na casa das centenas. Em 15 anos aumentaram em quase 1000 vezes o número de casos por ano que são eutanasiados. Neste momento já se fala na possibilidade da eutanásia pediátrica na Holanda e na Bélgica. Abrir esta porta é abrir um caminho, a chamada rampa deslizante, que já é um avalanche de mortes e que, quando nós olhamos para os factos, Portugal é o 41º país no mundo em termos de acesso a cuidados paliativos. Estamos ali no fundo da lista em termos de acesso à terapêutica da dor e seremos o 5º país a aprovar a eutanásia. Ora, isto é uma inversão de valores e daquilo que eu entendo que deve ser a sociedade. Fernando Sampaio, de que forma é que também as capelanias estão mobilizadas na defesa da vida e na sensibilização neste momento em que este tema está em discussão? Que trabalho vem sendo feito? Sei que vai haver uma conferência interreligiosa sobre o tema. Fale-nos um bocadinho desta iniciativa. Nós estamos preocupados no sentido em que, sob o ponto de vista das diferentes religiões, a vida se olha como um dom. É certo que a vida é anterior à religião. E a religião fundamenta todos os direitos e enfim, fundamenta, no fundo, a própria dinâmica espiritual. Porque sem vida não há, não é? Agora, de uma maneira geral, nós olhamos a vida como um dom que não pode ser descartada de qualquer forma, mas que deve ser usufruída e ao mesmo tempo realizada na plenitude até ao fim. Esta é a convicção das diferentes religiões, a meu ver, por aquilo que eu me pude dar a perceber. E nesse sentido, eu faço parte de um grupo interreligioso que acompanha, no fundo, a assistência espiritual religiosa no país e a partir do Decreto-Lei 253/2009 e que vamos, por isso mesmo, realizar na próxima quarta-feira, dia 16, uma conferência interreligiosa depois da manhã? Na próxima semana. Sim. Próxima semana já. Portanto, dia 16, que será na Academia de Ciências, ao Bairro Alto, não é? Se não me engano. E que, no dia em que os portugueses nos veem, será depois da manhã. Sim, depois da manhã, certo, ok. E que será a partir das 4 da tarde, da qual sairá uma declaração conjunta, exatamente neste sentido do acompanhamento do doente e dos cuidados ao doente, porque a melhor forma, de facto, de olhar e de ajudar no sofrimento é a partir dos cuidados paliativos, evidentemente, não é
não é, no fundo, através da eutanásia. A eutanásia em si não resolve o sofrimento, destrói a vida. É importante esta proximidade, esta unidade entre diversas sensibilidades religiosas em torno deste tema? É importante percebermos que, neste sentido, estamos todos em comum. Ou seja, todos nós valorizamos a vida. E esse é um facto fundamental que está na estrutura da nossa própria sociedade e da nossa cultura, não é? Ou seja, no fundo, dá-nos conta que as religiões efetivamente têm uma mensagem muito importante sobre a vida e morte, e essa mensagem é no sentido da esperança, no sentido que nos leva a olhar a vida com um propósito, com um sentido. Porque, aliás, até neste sentido, algumas que dizem, e eu também estou convencido disso, nós podemos aliviar o sofrimento aqui, mas se calhar o acrescentamos do outro lado. Dr. Ricardo Batista, de alguma forma toda esta discussão em torno deste tema poderá levar a um desinvestimento naquilo que realmente faz falta e que é, neste momento, ainda uma lacuna no nosso Sistema Nacional de Saúde, que são os cuidados continuados, paliativos, algo que dê uma estrutura às próprias famílias de acolhimento aos seus familiares que necessitam de cuidados especiais. Eu diria que ao não investimento. Infelizmente, esse investimento ainda não existe. Ou é muito exíguo perante as necessidades. Quer os continuados estão muito aquém das necessidades, os paliativos nem se fala. Mesmo a questão do estatuto do cuidador informal, que deveria dar apoio aos familiares ou outros cuidadores informais que estejam a tomar conta de pessoas mais necessitadas, permitindo que possam ficar no seu domicílio, no seu lar, a terem os cuidados que necessitam. Não existem apoios desta natureza. Esta não existência destes recursos facilita uma opinião favorável à eutanásia? Com certeza, porque perante o sofrimento nós todos queremos aliviar o sofrimento e cai-se na tentação de querer fazê-lo através da morte. Ora, essa morte não alivia o sofrimento, como o Sr. Padre dizia. Nós apenas estamos a dizer que aquela pessoa, aquele doente, perante a ausência de qualquer alternativa, tem um Serviço Nacional de Saúde que, pago pelo Estado, vai-lhe matar. É essa a opção que lhe dá. De forma crua. E isto não é algo que me parece aceitável numa sociedade. E dirão muitas vezes os favoráveis a este caminho, mas a pessoa tem direito a escolher, a liberdade. Ora, o argumento da liberdade é um argumento muito interessante, porque qualquer pessoa que tenha estado num estado de sofrimento, e já nem falo extremado, digo num estado de sofrimento avançado, quem é que é verdadeiramente livre quando está a sofrer e não vê qualquer luz ao fundo do túnel? Quando não lhe dão qualquer esperança. Quando a sociedade diz a uma pessoa em estádio terminal de doença que não tem outro caminho, senão a morte passa a ser o único caminho possível. Ora, eu defendo uma sociedade, eu penso que todos nós defendemos uma sociedade em que a sociedade deve investir e que tudo tem que fazer para garantir a dignidade na vida, que é outra questão importante, porque fala-se muito na dignidade na morte, mas fala-se tanto da dignidade na morte que esquecemos a dignidade na vida. E a dignidade na vida é até o último sopro. É garantir que a pessoa possa viver de forma plena, sem sofrimento. E hoje, felizmente, temos tecnologia que tem permitido aliviar esse sofrimento. Quando surgiu a morfina, o Papa Pio XII, confrontado com a questão do duplo efeito terapêutico, que de certo modo acelerava a morte, e depois João Paulo II acabou por reforçar este conceito, dizia é aceitável recorrer a estas tecnologias para aliviar o sofrimento. Ninguém deve sofrer. E, portanto, é um argumento falso de que quem é contra a eutanásia é a favor do sofrimento. Pelo contrário, o que nós queremos é que a sociedade invista nesse caminho para que não possamos abrir a porta para se verificar o que estamos a verificar na Holanda e na Bélgica e noutros países, ou na Suíça, onde de ano para ano aumenta o número de casos e aumenta o número de critérios, levando a casos em que até o New England Journal of Medicine, uma outra revista de referência, destacou que na Bélgica 30% das mortes ocorreram em pessoas que não deram o seu consentimento informado. Isto não é aceitável. Que sejam os familiares depois a empurrar as pessoas por serem um peso para a família. Que tipo de sociedade é esta? Penso que Portugal não se enquadra nesse tipo de sociedade. E mesmo a nível europeu, creio que se olharmos para os fundamentos reais e de uma forma informada, vemos que muitas vezes na própria Holanda e Bélgica há uma vontade neste momento de retroceder porque perceberam que é um caminho sem retorno e que é perigoso porque leva a uma destruturação da própria sociedade. Padre Fernando Sampaio, de alguma forma, estamos a falar de uma questão muito concreta da eutanásia, mas quando se dão estes passos,
Depois há uma realidade mais vasta. Quando valores supostamente inalienáveis como o da vida humana são assim, digamos, colocados em causa, depois quando falamos de justiça social, de respeito por direitos humanos, não acaba tudo por resvalar para algum relativismo ou alguma instrumentalização em função daquilo que aparentemente é mais conveniente à economia ou outros interesses? Sim, se nós pomos em causa, no fundo, a vida, como fundamento de todos os direitos, tudo se torna relativo a seguir. A seguir, o que é que fundamenta a defesa e a dignidade da própria vida? Aliás, eu continuava aqui a questão que o Sr. Doutor afirmou. Eu penso que, por exemplo, quando alguém pede eutanásia, está a dar um grito muito grande a dizer: olhem para mim, respeitem-me a minha dignidade, ajudem-me. E eu vou pegar numa experiência de um doente, que eu tenho muitas dessas, não é? De um doente no hospital que eu visitava. Ele geralmente não atendia à visita, ou fazia que estava a dormir, ou cobria a cabeça, virava as costas. Os outros doentes às vezes diziam que ele era esquisito. E, até que eu passava junto à cama dele e ficava um pedacinho, no fundo, para lhe dizer: quando quiser estou aqui. E houve uma altura que eu entrei na enfermaria e o doente imediatamente disse: reverendo, quero falar consigo. Sentei-me à beira dele, que é que ele me pediu: falo com o meu médico, eu quero que realize a minha eutanásia. Tentei perceber porquê. Eu acabei por falar com o médico, que nos demos conta que ele se sentia abandonado. Sentia que nos estavam a investir nele no sentido de atendê-lo, a dar-lhe pelo menos alguma esperança, não no sentido de prolongamento da vida, mas no sentido de não estar só, não ser abandonado. E esse investimento, no fundo, da equipa médica e da equipa da enfermagem e das pessoas à volta, levaram aquele que estava sempre na cama, a sair da cama e começasse a visitar outros doentes. Nunca mais pediu eutanásia. Eu recordo-me de uma vez um artigo que eu li, já vai há bastantes anos, da França, em que eles tinham uma checklist de doentes que pedissem eutanásia, porque isso normalmente é sintoma de outros problemas e graves ao nível do próprio doente. E por isso eles tinham uma checklist em que eles iam ver e iam checar se a dor estava controlada ou não, os sintomas da dor, se de facto tinha visitas ou não tinha visitas, se tinha sofrimento psicológico, se tinha sofrimento espiritual. E muitas vezes um problema muito grave é o problema do sofrimento espiritual, da ausência do sentido da vida, do sentimento que parece que a vida terminou, que não tem mais propósito nenhum. Ou seja, e as interrogações que a pessoa tem, que ninguém as escuta, e ele não aguenta mais ter essas interrogações dentro de si, as suas dúvidas acerca do sentido, etc., e que levam muitas vezes, de facto, o doente se calhar, a querer partir, não é? Dr. Ricardo Batista, a sociedade civil também se vai mobilizando, num sentido ou noutro. No seu caso, também está ligado a um movimento Stop Eutanásia e há uma iniciativa pública, não é? De luta pela defesa da vida, marcada para o próximo dia 24. Que leitura faz também da forma como a sociedade civil se vai mobilizando nesta questão? Vão surgindo vários movimentos pró-vida, e isso é algo que eu considero muito relevante e que tem tido uma postura precisamente de olhar para os factos, de olhar para as realidades internacionais, para os comparativos, perceber como os países que abriram esta porta depois dificilmente voltam atrás e que leva, de facto, a essa destruturação da sociedade, das famílias e que traz um prejuízo enorme até para os sistemas de saúde e, portanto, ainda agora, esse movimento que referiu, Stop Eutanásia, vai estar reunido nas escadarias da Assembleia dia 24, todos estão livres para se associarem ao 12:30 e que, no fundo, são momentos destes, conferências que estão a decorrer por todo o país, que permitem esclarecer a população. Mas parece-me que o tempo é curto, mais uma vez, porque há uma tentativa daqueles que são favoráveis à eutanásia de acelerar o processo legislativo. Já no dia 29 vamos ter o debate na Assembleia, sem que, na realidade, o debate sobre as petições que deram entrada se tenha concluído sequer. E, portanto, não se consegue compreender. E temos eleições legislativas para o ano. Porque é que os partidos não põem no seu programa eleitoral e permitem um debate aberto e livre e democrático em torno desta questão? Não consigo compreender. Mas eu queria pegar aqui numa coisa que o Padre Fernando Sampaio dizia sobre
o extremar do sofrimento. Porque muitas vezes aqueles que são contra a eutanásia são classificados como pessoas que querem fazer com que os outros sofram. É absolutamente falso. Estar contra a eutanásia não é ser a favor da distenásia, que é o prolongar desnecessariamente a vida. É a obstinação terapêutica, levar a que a pessoa seja mantida viva para além daquilo que é razoável, de forma artificial. Não é isso que nós estamos a discutir. Pelo contrário, nós queremos é aliviar o sofrimento. Entendemos é que esse alívio deve ser feito por via da tecnologia, por via do apoio social e do apoio espiritual, que hoje, infelizmente, os três estão em falta. E quando olhamos para, por exemplo, há poucos anos acabamos por legislar o testamento vital, ainda nem sequer a lei basicamente foi regulada, implementada de forma devida, no sentido em que ainda não temos uma avaliação plena de como é que esse testamento vital está a ser implementado. Só 20 mil portugueses o subscreveram e ainda nem sequer fizemos a avaliação desta lei, já estamos a correr atrás da eutanásia. Parece-me que é preciso que o país pare, respire, e um bom legislador é muitas vezes aquele que não legisla. E eu espero que os meus colegas, com responsabilidade, mesmo aqueles que são favoráveis, perante a enorme dúvida que está por trás de toda a discussão da eutanásia, que votem contra. São temas particularmente importantes e abrangentes para não serem decididos com alguma ligeireza ou rapidez. Padre Fernando Sampaio, muito obrigado. Dr. Ricardo Batista, obrigado a ambos por terem estado hoje aqui no programa Eclésia e continuaremos certamente a acompanhar as iniciativas quer dos movimentos pela vida, quer no âmbito das capelanias hospitalares. Termino, então, a lembrar que mais logo, pelas 22h45, a Eclésia espera por si na Antena 1. Tenha, então, uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.